Os dois não podem fazer desinformação e discurso de ódio, mas o Bolsonaro fazia, com o perfil dele, não precisa mentir e tal. Sérgio, me diz uma coisa, aproveitando a sua presença e o tema, você acha que a esquerda evoluiu no uso das redes sociais? Eu acho que sim, ela evoluiu bastante, mas ela tem ainda um problema, mas eu vou falar pelo menos dois. Um é que ela não tem o dinheiro que a extrema-direita tem. Nós não podemos nos iludir. As plataformas, elas trabalham com muito dinheiro. E tem uma coisa que a gente não faz e que não devemos fazer, que são fazendas de cliques, né? A gente não paga miséria para as pessoas ficarem clicando, criando coisas falsas. Agora, perfis alternativos a gente cria. Eu mesmo crio. Perfil alternativo é o quê? É o perfil do humor, é o perfil de um cara, é o perfil do... Tinha um cara que eu esqueci, o Deus, né? O criador. Pô, todo mundo sabe que ele não é o criador, mas ele é um perfil que ficava falando e tal. Isso aí não é o problema, até porque essas pessoas são identificáveis pelas plataformas. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um esquema de disseminar desinformações com perfis que são feitos, milhares de perfis operados ou por gente ou por robôs, para enganar as pessoas e para distribuir discurso de ódio. É diferente de um humorista ou de um político ou de uma pessoa que tem um perfil alternativo. Eu queria dizer, eu falei de perfil alternativo, viu, Sinara? Porque uma vez eu fui no Congresso Nacional e teve um deputado, isso há muito tempo atrás, um deputado me falou assim: eu sou contra isso, o perfil falso, tal. Eu falei assim: o senhor é contra o Fernando Pessoa, que tinha vários heterônimos. Se o Fernando Pessoa existisse no Twitter, ele teria vários perfis, mas teria 10, 20, mas para fazer coisas. E não, seja o Sérgio Amadeu com o perfil pessoal dele, o Jair Bolsonaro com o perfil pessoal dele, os dois não podem fazer desinformação e discurso de ódio, mas o Bolsonaro fazia, com o perfil dele, não precisa mentir e tal. Então, tem muita coisa que tem gente exagerando. Bom, então, em primeiro lugar, o grosso da minha resposta, o principal é: a extrema-direita tem muito dinheiro e joga muito baixo nas redes. Você acha que eles compram likes, compram seguidores, impulsionam os conteúdos? É tudo movida a bufunfa. Não, impulsionar é uma técnica que muita gente faz, os partidos de esquerda impulsionam. Não é o problema. O problema é que eles têm, Sinara, muito dinheiro. E eles têm técnicas que nós, moralmente, repreendemos, não fazemos. E tem uma segunda coisa também, que se chama alienação técnica, Sinara. Alienação técnica é um problema nosso. Sabe o que é alienação técnica? A gente achar que eu uso aí qualquer tecnologia e tudo bem e tal. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que saber o que tem que estar usando, os impactos que isso tem, as implicações que tem para a gente e para quem está nos ouvindo. Então, a tecnologia, ela guarda decisões econômicas, decisões políticas. Você vê, né? Vou te dar um exemplo bem polêmico aqui, mas eu prometo ser bem breve. Um aluno meu ontem na minha aula falou: o Fantástico ou algum desses programas da Rede Globo no domingo de carnaval, eu acho que foi domingo de carnaval, ou um pouco depois, disse que a Bahia teria detectado 70 criminosos com biometria facial, com 90% de acerto. Pô, gente, isso é uma polêmica com a Anistia Internacional. É preciso discutir direito isso. Será que é bom mesmo você... Não estou falando de ter câmera no seu condomínio, na sua casa, para guardar quem entrou e quem saiu. Estou falando outra coisa. Estou falando detecção de pessoas por sistemas de inteligência de máquina, com um erro de 10%. Por isso que São Francisco, com um erro menor, baniu esse sistema. Por isso que a Anistia Internacional baniu esse sistema e tem uma campanha mundial contra ela. Por quê? Porque quem vai se prejudicar são os segmentos fragilizados, são os negros, são os jovens da periferia e mais,
vocês viram o 8 de janeiro, né? Se tem sistema, se tem dentro do aparato de segurança gente de extrema-direita mal intencionada, ele persegue a pessoa com sistemas de inteligência de máquina. Então, nós não podemos fazer uma discussão qualquer sobre isso. Não pode ser alienado. Ah, é legal, é moderno. Não, é preciso discutir as implicações e aí tomar uma decisão consciente. Qual é a decisão consciente? Mesmo com esses riscos, a gente vai topar aceitar? Então, mas nós não fizemos essa discussão. Sabe por quê? A gente fala que isso é técnico. Ah, a Câmara, inteligência artificial, é tudo técnico. Mas não é técnico, é uma decisão que implica a vida das pessoas pode ser prejudicada ou pode ser beneficiada, dependendo da tecnologia. Então, a gente precisa romper com a alienação técnica, principalmente no mundo de redes digitais. Então, a segunda coisa, eu diria isso, tem uma coisa que a gente melhorou, que foi a presença da gente nas redes, mesmo com a grana da extrema-direita, a gente conseguiu equiparar, mas tem alienação técnica que atrapalha a gente bastante. E tem uma outra coisa, terceira e última. Eu acho que todo mundo que tem competência para ocupar a rede, para fazer trabalhos de explicação, de informação, eu acho que tinha que ocupar. As entidades precisam melhorar isso, os movimentos sociais. E é uma opinião, mas que, se você pegar os embates que tiveram nas redes durante essas últimas eleições, você vê que foi muito diferente de 2018, né? E eles usam também a estratégia da fake news, né? De distorcer tudo, de inverter qualquer coisa sem qualquer compromisso. Eu fico assim, eu falo, gente, é impressionante. Eles agora têm essa questão dos combustíveis, né? É uma falsidade, né? Porque foi uma medida eleitoreira do Bolsonaro. Vencia em dezembro de 2022. O governo Lula conseguiu esticar. Agora eles já estão falando, não, olha aí, aumento, o Lula está aumentando. Não tem qualquer compromisso. Aí como vencer isso, né? Agora a gente tem visto nesses 2 meses de governo, o governo Lula tentando fazer uma aliança pela ONU Internacional contra a fake news, o Ministério dos Direitos Humanos criando um grupo de trabalho. Como avançar também nisso, Serginho? Olha, isso, Dri, eu acho que isso se faz com um trabalho persistente, não é tão simples. Eu acho que a gente precisa fazer coisas que são... a imprensa cumpre um papel, a mídia, os blogs, as pessoas sérias, de trabalhar a desinformação. Mas eu acho que a gente precisava criar coisas do tipo assim, a Semana de Combate à Desinformação, e mostrar, naquele ano, quais foram as desinformações mais absurdas. É juntar numa mesa, por exemplo, pessoas especialistas, que vão mostrar friamente, pessoas de partidos diferentes, de visão diferentes, que não se trata de por exemplo, esse caso que você falou dos combustíveis, né? Eu duvido que um jurista sério, mesmo que de extrema-direita, eu estou falando de extrema-direita é mais difícil, mas um conservador, ele não concorde com a sua frase, Dri, que é o seguinte: o Bolsonaro fez um decreto que se encerrava em 31 de dezembro. Por quê? Porque tem esse decreto, porque era essa a lógica. Então, isso é um fato, isso não é desinformação. O que eles fazem não, o Bolsonaro eleito iria esticar. A gente sabe que aí nós estamos no terreno da opinião. Isso é uma opinião. É uma opinião que duvido que ele fizesse. Pelo que a gente está vendo na abertura dessas coisas que estavam lá, ele não deixou dinheiro nem para o Bolsa Família que ele disse que tinha deixado. Então, gente, a desinformação, ela requer você fazer, na verdade, uma ação que é de longo prazo, que requer educação, que requer encontros, que requer seminários, que requer ação cotidiana de pessoas que querem informar ou que trabalham com informação. Os jornalistas têm um papel crucial nisso, né? E eu vou dizer para vocês, você pega a Jovem Pan é uma operação de desinformação, ainda é. Né? E você pega esses caras falando coisas absurdas, né? Então,
Uma coisa é você falar, o Lula não deveria ter, ou não pode fazer isso, porque isso vai prejudicar aquilo. Opinião todo mundo tem. Agora, o que esses caras estão fazendo é outra coisa. Né? Eles são os mesmos que apoiam a elevação da taxa de juros, que é comer todo o esforço fiscal de economia do governo para colocar dinheiro nos programas sociais. Esse playboy lá da Faria Lima, que comanda o Banco Central, ia comer com a fisgada monetária. Porque talvez as pessoas não saibam, né, como é que funciona. Quando o Banco Central fala, eu estou elevando juros, sabe como que ele faz? Não é simples assim. Ele lança títulos, o governo eleva os títulos da dívida e os banqueiros e os rentistas, os Faria Limers, põem dinheiro nesses títulos que antes dava 2%, agora está dando 3%. Ou seja, ganharam dinheiro que nós estamos pagando. E aí, esses picaretas, Paulo Guedes, que são especuladores do mercado, e organizaram o governo Bolsonaro para atender à especulação. Então, quando a gente combate esses caras, nós estamos dizendo assim, tinha que ter assim, uma discussão séria, né? Por que a sociedade financia rentista da Faria Lima? Por que a gente tem que ter 40% dos gastos do governo é para pagar juros desse título que esses especuladores ganham em cima, gente? Aí você vai dizer, não, mas uma parte é da dívida fiscal, ou seja, do gasto que o governo gastou mais do que arrecadou. Mais ou menos, viu, gente? Porque é uma parte ínfima. A parte maior é de financiar a rolagem dessa dívida para remunerar esse capital financeiro. Agora, esse capital financeiro é poderoso. Você viu o que eles fizeram com a Dilma. Esse capital financeiro não é brincadeira. Mas aí nós precisamos discutir seriamente, tem que ter um especial. Como os caras sugam o sangue da população e as pessoas aplaudem. É preciso fazer um especial com calma, com informações precisas, etc. Então, como combater a desinformação? É uma luta cotidiana, porque a extrema-direita não é de hoje que ela usa isso. O Hitler, só para terminar, ele pegou o nome do Partido Popular na Alemanha, que era o Partido Socialista, e inverteu, gente. Ele falou, o meu é o socialista nacional, o nacional-socialismo. Ou seja, ele queria confundir a classe trabalhadora e confundiu. Exato. Exatamente. Ele deixa isso claro no livro dele, Minha Luta, ele deixa isso claro que ele usava a cor vermelha para confundir os trabalhadores e atraí-los para os comícios dele, está claríssimo, né? E isso causa tanta confusão hoje, né, Serginho? Até hoje. As pessoas ficam dizendo, mas o nazismo era de esquerda que tinha socialismo no nome, sabe? Ele fez de propósito, foi de propósito que ele fez, e está lá no Minha Luta. Eu tenho um texto no meu site sobre isso. Quem financiou o nazismo foram os capitalistas. Quem é que fornecia, gente, o gás para a câmara do gás? Vocês acham que para matar uma pessoa com gás precisa de gás? E quem é que fornecia esse gás? Empresa capitalista. Sinara, o inimigo, toda a guerra do Hitler tinha o objetivo geopolítico, que era os Urais, as riquezas soviéticas, e o inimigo ideológico, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Stalin, o que é bastante discutido hoje, ele fez um pacto de não agressão com a Alemanha, porque ele não tinha como enfrentar a Alemanha se a Alemanha viesse naquele momento. Tem gente que diz que foi errado, tem gente que diz que adiou a máquina de guerra alemã. Mas o fato é o seguinte, o inimigo do nazismo eram os socialistas. É isso, é claro, é só você ler o Mein Kampf, ou Minha Luta, é você ler os documentos, os discursos, é você ver quem foi morto, é você ver quem enfrentou, você perguntar, você ver o que teve que fazer, a escola de Frankfurt teve que sair, porque além de serem socialistas, eram judeus. Então, era uma coisa assim, absurda. Agora, eles invertem a história.
É aqui no Brasil, você pega o movimento do passe livre, MPL, que era popular nas manifestações, adivinha o nome que os caras criam? MBL. Movimento Brasil Livre. Adivinha o que eles fazem? Agora, a gente tem uma série de bandeiras políticas, eles pegam e distorcem, mas isso é antigo, só que agora com as redes, isso vai mais longe. Então, nós estamos enfrentando uma política de distorção num fascismo de plataforma. Por que é de plataforma? Porque a principal operação deles está hoje nas plataformas. Recentemente, teve na porta dos quartéis, mas eu queria lembrá-los e lembrá-las, quem está nos ouvindo. Eles articularam as pessoas, a maioria das pessoas, e o apoio pelas plataformas. Então, aí você fala, não, foi pelo partido. Não foi, gente. E aí tem o debate, se é fascista porque não tem partido. O fascismo hoje, ele é extremamente perigoso, porque ele não se organiza como se organizava antes. Ele se organiza dentro das plataformas. Esse é o problema.